Professor, Opa, bom dia. Acordou agora? faz tempo, professor, que eu acordei. Ai, ai, pior que eu gravei isso. Deixa eu falar. Você ficar esperto, Pedro. Tem alguém aqui nessa sala que tem medo de rato? Eu não vou falar, professor, que eu tenho um pouquinho só, mas um pouquinho. E as meninas aí? Uai, professor, é o rato, né? Então, eu mato o rato. Se for preciso, a gente pega e joga. A gente pelo menos tenta matar. Não tem medo, não. Tá. Crime contra os animais. Deixa eu ver É aqui. isso Eu aí. mato o rato no susto. Ai, ai. Deixa eu ver outra menina aqui. Esther. Está aí, Esther? Oi, Você tem medo de rato? não. Não? Tá Beleza. vendo, professor? As meninas daqui a gente não tem medo. Mas professor, a gente é ensinado ou é a gente ou é o rato. É o rato. Só eu que tenho medo de rato aqui, é? Eu também tenho. Ah, professor, não tem vergonha de ter medo de rato, não, professor. Nem não, ué. Eu sou ser humano. É, eu também, velho. Deixa eu falar pra vocês. A gente vai começar a aula. Eu vou colocar um vídeo aqui que ele é meio chocante. Vocês prometem que não vai ficar com nojo? Medo. Vai lá. Manda Prometo. bala, manda bala, mãe. Principalmente as Certeza. meninas. Professor, vamos lá. não vou prometer não, vai que eu fico, né? Esse vídeo aqui é para introduzir o assunto. Eu acho que é só as duas primeiras cenas que é meio chocante e ele mostra um pouco da realidade da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito sangrenta. Aí eu vou colocar aqui e daqui a pouco a gente comenta o vídeo. Bora lá. Ai, Jesus. Peraí. Oi, opa. Agora você vai entender por que eu perguntei. Opa, tava no banheiro, professor. Quem é? Agora vocês vão entender por que eu perguntei se tinha medo de rato. Vamos lá. Acompanha aí. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years. Laying low in a blood-filled trench, killing time till my very own dead. Down my face I can feel the falling rain. Never see my friends again. In the smoke, in the mud and lead, smell the fear and the feeling of dread. Took me time to go over the wall. Rapid fire on the end of us all.
Entrou um anúncio aqui. Mas eu já ia parar também o negócio. E aí, ficaram com nojo? Não tô ouvindo. Ah, Oi, galera, estão me ouvindo? tô ouvindo. Tô ouvindo. Agora sim, professor. Sim. Tá, e aí, ficaram com nojo do vídeo? Daquela primeira Ô, parte? professor, Não. aquilo lá é simulação, professor? Ou é gravou mesmo? É simulação, né? Você fala simulação. Eles fez igual, tipo um filminho, sabe? Sim, Será? é um filme, lógico, ali gravado, mas aquilo que eles retrataram ali aconteceu daquele jeito mesmo, na Primeira Guerra Mundial. Eles tentaram Nossa, ser. eles jogavam os soldados lá naquele buracão lá, aquele morrão lá, e fazia o quê? Depois enterrava, né? Deixavam enterrado. Você viu lá Nossa, professor, você viu no começo do vídeo que tinha uns ratos lá, tipo comendo o corpo daquele cara lá, e pertinho assim tinha um esqueleto meio enterrado? Eu não vi não. Alguém percebeu isso? Professor, Eu percebi. Então, Uhum. os soldados, quando morriam, eles eram enterrados em cova rasa, bem rapidinho, porque não dava tempo de fazer funeral, nem de levar os corpos de volta para casa e tudo, naquela guerra. E aí, quando começavam os bombardeios, a bomba vinha, abria a cova e destroçava os restos mortais do soldado. Muitas vezes não dava nem tempo do corpo se decompor direito, ele já estava exposto novamente. Então eles enterravam, mas como a guerra era uma guerra muito intensa, vinha um bombardeio na sequência e explodia o buraco e dilacerava o corpo que havia sido enterrado ali, ou então só descobria o corpo mesmo, e ele ficava ali exposto. Bom, Nossa, mas eles faziam muito mal isso aí, né? Isso aí era maldade. essa foi uma guerra das mais horrorosas que a humanidade já produziu. Terrível, essa guerra foi violentíssima. A primeira foi mais. A Primeira Guerra Mundial foi a mais violenta do que a Segunda? Ou não teve a Segunda? A Segunda Guerra Mundial foi violentíssima também. A Segunda foi Foi? mais violenta, mas eu acho que a a primeira foi segunda mais foi a que cruel. teve o Holocausto, não foi, professor? Foi, a gente vai estudar ela em breve. Mas a primeira eu acho que foi mais cruel, justamente por conta dessas batalhas aí da Guerra de Trincheiras. Eu gostaria que a gente fizesse uma rápida discussão sobre esse vídeo, para a gente partir para uns slides aqui. E aí eu queria saber de vocês, o que mais chamou a atenção de vocês? Eu vou perguntar. Vou perguntar aqui primeiro para Mariana. Você está aí, Mariana? Mariana Braga? Oi. Assistiu o vídeo? Qual? Esse que eu acabei de passar, você conseguiu assistir? Sim. Tá. O que mais te chamou a atenção nele ou não teve nada que te chamou a atenção? Nada. Tá, beleza, vamos pro próximo. Monique, Raquel e Monique. O que mais chamou a Ai, atenção? professor. O que mais chamou a atenção de vocês aí no vídeo? Eu acho que não é bem a frieza, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi as pessoas jogando os corpos, né? Os corpos mortos, assim, como se. Porque assim, eles estão numa guerra, né? Eles não estão tendo muito tempo de se preocupar. Mas o que mais me chamou a atenção é que muitos estavam sentindo, sabe? Tipo, caraca, muita gente tá morrendo, os meus pessoal tá morrendo, Uhum. já vai ser eu e isso não acaba. Me chamou a atenção nisso no vídeo. Justo, obrigado. Raquel disse que nada chamou a atenção dela. Mas no meu caso, na Monique, fui eu e isso me chamou a atenção. Tá. Eu vou até comentar um pouquinho sobre isso que você falou, Monique, porque se a gente observar lá no vídeo, ele mostrava cenas de batalha, mas ao mesmo tempo mostrava aquele soldado lá, tipo, tendo memórias do passado, né? Provavelmente era a mãe dele ali, e ele se despedindo, a mãe dele despedindo ele para ele ir para a guerra, e ele lembrando de cenas, né, de quando ele estava
no tempo de paz, junto com a família dele, na cidade dele. E agora ele está lá na guerra. E eu fico imaginando a dificuldade, a pressão psicológica, né, o medo dos soldados ali de participar daquelas batalhas ali da Primeira Guerra Mundial, porque elas eram batalhas muito cruéis. E era quase certeza que o soldado ia acabar morrendo ali. Era um milagre escapar de uma batalha de trincheiras como as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Essa música que eu passei para vocês, ela se chama Passchendaele, é do Iron Maiden. Passchendaele é o nome de uma cidade belga, lá da Bélgica. E em Passchendaele teve uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Foi uma batalha que durou 6 meses. A maior parte do tempo essa batalha foi debaixo de chuva e morreram 600 mil soldados nessa batalha. 600 mil! Mas teve batalha na Primeira Guerra Mundial muito mais cruel do que a do Passchendaele. Teve uma batalha próximo ao rio Somme, 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 que é um rio lá da França, que matou 1 milhão de pessoas. Em uma tarde só, na primeira tarde da batalha, morreram 14 mil soldados. E teve outras batalhas também, a Batalha do Verdun, que é outro rio, que também matou cerca de 1 milhão de soldados. Foram batalhas muito cruéis. E essas batalhas, muitas vezes, eram travadas debaixo de neve ou debaixo de chuva. Deixa eu ouvir mais 2 aqui. Deixa eu ver. Ana Vaz. Tá aí, Ana? Não. Lucas Souza. Ninguém quer falar, galera. A Ana Vaz respondeu no chat. Ah, então deixa eu ver lá no Ela chat. colocou assim. A As primeiras cenas, a forma com que alguns soldados tinham medo, receio antes de batalhar. Alguns. Sim, foi o que a gente acabou de falar. Eles tinham muitos soldados que tinham medo, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu não dava conta de ir para uma guerra dessa, não. Loucura. Eu também teria muito medo. Mas tinha aquele caso, eu esqueci o nome, mas desertores, né? Eles eram mortos se existiam, não era? Sim, passava pelo pelotão de fuzilamento. Então era guerrear ou guerrear. Era muito complicado. Professor, aí nessas guerras, eles pegavam todos os homens da cidade também, do país, para guerrear, se fazer de soldado? Ou era só soldado? Não, a princípio era soldado profissional mesmo, né? Mas como a batalha ia crescendo muito, aí precisava de alistamento obrigatório. E aí todo mundo que tivesse idade militar e fosse saudável era obrigado a ir, dependendo do país, né, claro. E esses países da Europa especificamente, a população que tinha idade para poder guerrear, eles acabavam indo, porque acabava que morria muito soldado e você tinha que estar renovando, né, a sua tropa. Então, a maioria era obrigada a ir mesmo, infelizmente. Professor, uma vez eu vi um filme que era mais ou menos assim. O cara, no caso, ele era religioso, aí ele não queria matar ninguém na guerra. Aí, em vez dele matar, ele foi salvar, né, nas guerras de trincheira. Sim, foi um filme Até o Último Homem, não é? O filme é muito bom. É muito bom mesmo. E aquela história é real. Ele, de certa forma, ele não deixou de lutar, né? Ele estava lutando, mas lutando para salvar o máximo possível de soldados que ele conseguisse. No filme lá, quando acaba, mostra as fotos dele tudinho antes da guerra lá. Dele na vida real, né? Ele mais a mulher dele. Uhum. Cauã, aproveitando a oportunidade, para a gente terminar essa parte, o que mais te chamou a atenção nesse trecho aí que a gente viu? Deixa eu... Uma das partes que chamou mais a atenção foi que você falou lá, dos ratos deles
comendo parte do corpo que tava jogado lá no chão, do jeito que era. Pô, uma coisa que me chamava mais atenção, assim, é os caras parados e gente indo pra cima deles, entendeu? Uhum. Assim. Uma coisa que chama muita atenção também, professor, é a questão de a gente olhar assim e ver, caraca, tipo, eles não têm um funeral justo, uma morte, tipo, depois que termina, sabe? Por exemplo, hoje em dia também, como essa questão de coronavírus, as pessoas estão morrendo, as pessoas não têm oportunidade de se despedir, sabe? A Uhum. oportunidade de a pessoa a última vez. E, tipo, é muito doloroso. Aí a gente fica pensando, tipo, tanto que a pessoa sofre, a família, quando não volta, tipo, por exemplo, eles vão voltar da guerra, uma hora ou outra. E, tipo, eles vê as pessoas voltando e vê que, cara, o meu filho, ou meu irmão, meu marido, não voltou. Deve ser doloroso demais. Sim, verdade. E teve muitos, né, milhares, até milhões não voltaram da guerra, né? E como você falou, eles não tinham enterros dignos e só depois que a guerra acabava que eles iam ali resgatar corpos e geralmente você tem cemitérios coletivos que eles faziam para homenagear esses soldados que Tem infelizmente não memoriais, professor? sim, como se fosse um memorial também. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial você tem um cemitério na praia lá na França, aonde os soldados desembarcaram. A gente vai estudar isso em breve, no dia D. E tem um cemitério imenso, assim, com um monte de cruz branca dos soldados que tombaram, né? Eles falam soldados que morreram, eles dizem tombaram. Soldados que tombaram em batalha lá naquele dia. Então, geralmente é um cemitério coletivo imenso, assim, com milhares e milhares de cruzes. Eles tentam resgatar essa dignidade depois da guerra, né? Porque no momento ali eles não conseguiam. Bom, eu quero chamar atenção para algumas coisas aí sobre a Batalha de Trincheiras. Batalha de Trincheiras, você tem dois exércitos lutando um contra o outro. Eles cavavam aquele buraco para ficar se protegendo. Eram túneis. Aí você fica o exército, por exemplo, de um lado o exército da Alemanha, do outro o exército da França. E aí eles ficam lutando, atirando, jogando bomba, jogando gás mortífero, vindo com lança-chamas e queimando todo mundo, sempre de um lado e do outro. Entre uma trincheira e outra é a terra de ninguém, é a terra que não tem dono. Geralmente, um grupo de soldados saía de sua trincheira, tentava cruzar a terra de ninguém para tomar a trincheira do inimigo. Só que eles nunca conseguiam, porque quando chegava a próxima trincheira, quase todo mundo morria. E aí o pessoal da outra trincheira ousava sair de sua trincheira para tentar fazer o mesmo. E acabava morrendo ali entre uma trincheira e outra. As armas, elas já tinham alcançado um grande avanço, mas mesmo assim ainda tinha muito atraso. Então, quando as balas acabavam, eles colocavam a baioneta, que é aquela faca, na ponta da arma, e ia para a luta corpo a corpo. A gente viu muito isso aí no vídeo. A gente viu os soldados tentando atravessar de uma trincheira para outra, viu os soldados também lutando no corpo a corpo, como se fosse aquela batalha de espada que tinha no passado. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu bomba, a gente viu metralhadora, a gente viu o gás mortífero, que era jogado dentro das trincheiras inimigas. Por isso que eles usavam essas máscaras. Por isso que esses caras que estão aí atrás de mim, eles estão usando máscara, né? Porque toda hora caía bomba de gás. E isso era crime de guerra, porque não era permitido. Mas mesmo assim os caras produziam armas para matar pessoas em massa. Também tinha o lança-chamas, que a gente viu lá. Uma hora lá que o soldado usou o lança-chama para queimar o inimigo. E a batalha de trincheira era muito dura e também não tinha muita condição de higiene, como a gente viu. Tinha muita praga de rato, de piolho, de vários outros bichos. Como morria gente demais, você ficava convivendo com o fedor de carniça o tempo todo. Você podia pegar doença porque você estava convivendo com um soldado morto ali do seu lado o tempo todo. Chovia muito e aquelas trincheiras enchiam de água. Aí você imagina, temperatura baixa, chuva, trincheira inundada de água e de lama,
rato, cadáver e bala para todo quanto é lado, dava para pirar. Muitos soldados piraram durante a Primeira Guerra Mundial, porque realmente era como se fosse um inferno na Terra. Criaram trauma psicológico, né? Com certeza. Tem vídeos de soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, que foram parar no hospício, que era só chegar alguém fardado, vestido com a farda perto do soldado, que o soldado, aliás, que aquele veterano de guerra, quando o veterano de guerra via aquele soldado, ele começava a tremer e a chorar, porque ele tinha ficado traumatizado. Vamos aqui. Professor, Oi. uma pergunta rápida. Como que ele sabia que a guerra tinha acabado? Era informado. Mas aí, eles guerreavam até ficar um lado ficar sem soldado e o outro ter? Não, continuava lutando. A guerra só acaba quando os comandantes decidem. Quando eles realmente não veem mais situação e assinam o armistício, que assinam a rendição. Enquanto isso não acontecia, os caras ficavam lutando até se matarem todos. Entendeu? Doidura, professor. Muito doido. Vamos lá aqui para o restinho da aula. Quero apresentar alguns slides para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, então. Esses slides eu vou mandar lá no grupo para, no caso, você depois dar uma olhada no conteúdo. Eu peguei de um professor lá no Google. Tá, a Primeira Guerra Mundial ela é um conflito que acontece de 1914 a 1918. Tá aqui. Quais foram os fatores que contribuíram para essa guerra começar? Fator número 1.1 ali, ó. Concorrência econômica, o choque de imperialismo. O que era essa concorrência econômica? Os países industrializados, eles começaram a disputar mercados ao redor do mundo. Não esse mercado que você vai lá fazer suas compras. Eles começaram a buscar territórios que fornecessem matéria-prima para manter a sua indústria. Exemplo, a Inglaterra tem uma indústria forte de produção de mesas de madeira. A matéria-prima para produzir uma mesa de madeira é a madeira. Se não tem madeira suficiente na Inglaterra, eles vão procurar madeira em outros locais do mundo. Então, eles vão partir para dominar a África, por exemplo. Aí a Alemanha vai querer fazer a mesma coisa. Então, dessa disputa imperialista, porque isso chama imperialismo, vai surgir rivalidades. E uma das maiores foi entre Inglaterra e Alemanha. Mas aí você também tem França, tem Itália, tem Estados Unidos, tem vários outros países. Então, o motivo 1 é esse, concorrência econômica. Aí tem até aqui uma brincadeira, falando, como faremos para apertar as mãos? Que está demonstrando a charge, essa charge está demonstrando a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, né? Ou Grã-Bretanha, que estavam disputando esses mercados fornecedores de matéria-prima. Aí aqui também está outro slide mostrando essa disputa colonial. Agora é o motivo 1.2. A disputa por colônias na África e na Ásia. Então você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha disputando regiões na África e na Ásia que forneçam para eles, por exemplo, carvão e aço. Então é nesse contexto que a Inglaterra vai colonizar a África do Sul, a Índia, a França vai colonizar a Costa do Marfim e a Alemanha vai colonizar outros locais também. Isso no século XIX. 1.3. Conflitos nacionalistas. Dentro da Europa, surgiram dois movimentos, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. A palavra pan significa união. O que era o pan-eslavismo? A Rússia queria unir todos os países eslavos em um país apenas, liderados pela Rússia, para lutar contra o Império Austro-Húngaro e dominar uma região chamada Balcãs, que fica na Europa. O pan-germanismo, a união dos povos germanos. Germano é o mesmo que alemão. A Alemanha queria unir todos os povos germanos
sob a sua liderança e formar uma grande nação, um grande império. Então isso gerou rivalidade também. Rivalidade da Alemanha para com outras nações e rivalidade da Rússia também para com outras nações, no caso o Império Austro-Húngaro. E aqui, o terceiro aqui embaixo, revanchismo francês. O que foi o revanchismo francês? Em 1870, a Alemanha invadiu uma província francesa chamada Alsácia-Lorena, que é o que está falando aí no slide. Os franceses perderam essa região que era muito rica em carvão para os alemães e ficaram nutrindo um sentimento de revanche, de revolta. Então isso foi em 1870. Passaram-se 44 anos e em 1914 a França ainda quer revanche. É claro, a Alemanha roubou o território deles, então eles estavam esperando um motivo para que eles pudessem se vingar da Alemanha. E o motivo foi quando a guerra começou. E o 1.5, vou pular 1.4. 1.5. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do trono austríaco. O Francisco Ferdinando, em uma viagem para a cidade de Sarajevo, que ficava ali na Bósnia, foi assassinado por um cara aliado da Rússia. E o Francisco Ferdinando era austríaco. A Rússia é inimiga da Áustria. Um cara aliado da Rússia mata o Francisco Ferdinando ali. E a Áustria declara guerra à Bósnia. Por causa disso, a Rússia declara guerra à Áustria. A Áustria era aliada da Alemanha. E aí a Alemanha declara guerra à Rússia. Portanto, a guerra começa no ano de 1914, no dia 28 de junho de 1914. Que tem uma outra ilustração mostrando o assassinato aí de Francisco Ferdinando e de sua esposa, em 1914. Antes de começar a guerra, as nações já imaginavam, já sabiam que ia acontecer um conflito, porque as disputas por território estavam muito grandes. E esse período anterior à guerra é conhecido como paz armada, onde acontece a política das alianças. A França se aliou à Inglaterra, ou Reino Unido, e ao Império Russo, né, a Rússia, e formaram a Tríplice Aliança. Ou melhor, a Tríplice Entente. A Alemanha se aliou ao Império Austro-Húngaro e à Itália, formando a Tríplice Aliança. A aliança da Alemanha aqui foi feita em 1882 e a da Inglaterra, França e Rússia foi feita em 1907. E essas duas alianças ficaram ali. É tipo um time de futebol, né? Você tem lá o time da Munique com a Giovana Braga e a, sei lá, fala um nome aí de uma menina. Eduarda. Eduarda, Monique e Giovana Braga contra... Fala mais 3 meninos aí. Raquel. Ó, Raquel, inimiga da Monique. O professor de história no passado fez a mesma coisa. Colocou eu e Raquel pra ser inimigas, acredita? Raquel... Coloca Carla, vai lá. Tá, Raquel, Esther e Carla contra Monique e as outras duas, já até esqueci, velho. Então, vocês têm lá as suas equipes, rivais. Aí vocês estão lá diretão, fica tretando, mas não acontece nada, mas vocês ficam tretando. Todo dia a treta aumenta um pouquinho. Aí, mas só que vocês ainda não brigaram. Então, aí vocês ficam lá naquela rivalidade e tal. Aí chega um dia que é a gota d'água. Você fala, mano, se essa menina me encher o saco hoje, eu vou partir pra cima dela. Aí é o dia que a Raquel vai e, sei lá, inventa uma situação aí, gente. A Raquel faz com a Monique. Ela puxa o cabelo dela. Muito bem. Gostei. A Raquel puxa o cabelo da Monique. E aí as aliadas da Monique vai e fala, mano, não pode aceitar isso não. Vamos partir pra cima. Vamos cobrar. E aí começa a treta. Aí começa a guerra mundial entre essas equipes aí do nosso exemplo. Podia ser do mesmo jeito, aliás, na verdade foi do mesmo jeito aqui. Está acontecendo um conflito, uma tensão entre essas duas alianças, até que
só ficou por um acontecimento para a guerra acontecer, para a briga estourar. E foi quando eles mataram Francisco Ferdinando, que era príncipe aqui da Áustria, e foi bem aqui, nessa região, visitar a cidade de Sarajevo. Aqui ele foi assassinado e a Áustria declarou guerra a esse país. Só que a Rússia era aliada desse país, e por causa da Áustria ter declarado guerra, a Rússia declarou guerra à Áustria. Aí a Alemanha, vendo aquela situação, declarou guerra à Rússia. E aí a França declarou guerra à Alemanha. E aí todo mundo foi declarando guerra um contra o outro e estourou a guerra. Certo? Aí aqui tem, essa parte fala sobre Aí isso. deu a Primeira Guerra, né, pessoal? Aí deu a Primeira Guerra Mundial. Então começou a guerra, rapidinho pra gente terminar. A Alemanha vai lá e ataca a Bélgica. A população belga foge do país com medo. E começa, aí tá aqui as alianças de novo, né? A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. E aí começa a guerra e a guerra, ela vira uma guerra de movimentação. A Alemanha sai do seu país e invade o outro. Só que eles param ali e vão manter posições. E aí é a guerra de trincheiras. Cavam milhares e milhares de quilômetros de trincheiras na fronteira entre Bélgica, Alemanha e França. E ali fica durante 3 anos guerreando dentro da trincheira. Ninguém conseguia recuperar o espaço do outro, né? E aí a guerra fica ali matando milhões e milhões de pessoas naquele movimento. Até que em 1917 acontece um fator importantíssimo. A Rússia sai da guerra por causa da Revolução Russa, que a gente vai estudar em breve. E os Estados Unidos entram na guerra. E os Estados Unidos, você sabe que tem grana, né? E aí a guerra vai virar. A guerra vai chegar ao fim. Aqui tem alguma das coisas que foram inventadas para essa guerra, que foram usadas nessa guerra pela primeira vez. O tanque de guerra, olha que tanque de guerra cabuloso. O avião, primeira vez que o avião foi usado para matar pessoas. O Santos Dumont inventou o avião voladíssimo. Esse avião aí era para fazer kamikaze, não é? Isso na Segunda Guerra Mundial. Os pilotos kamikazes do Japão, eles são da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Beleza. Tá, aqui umas tropas americanas escoltando uns alemães. Aí vai lá para o final da guerra. Isso aqui, galera, eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser, acho que quinta-feira. Tá bom? Tá bom. Querem fazer algum comentário? Nenhum. Isso mesmo. Vocês estão doidos para fazer tarefa. Não, professor, eu gostei Não, dessas aulas simples. A melhor aula eu nunca critiquei. Nossa, Pessoal, sua aula vai ser na sexta-feira, parece. Misericórdia. Então, olhar aqui. Peraí, deixa eu não lembro. Vai ser quarta-feira, pessoas. A quarta-feira não vai ter aula. Eita, olha que fé. azar, pessoal. E agora, irmão? Quinta-feira tem o plantão de dúvidas. Sabe o que você faz, pessoal? O senhor deixa sem passar tarefa e nós você- vamos ficar só com esse. Nós tá gravado aqui, ó. Semana que vem o senhor pensa em passar uma tarefa. Só pensa. Tá bom, mas vocês não conseguiram me persuadir. Não. Deixa eu falar para vocês. Então, quinta-feira, no plantão de dúvidas, eu volto com aula, pode ser? Pode. Nunca tá. critiquei. Vamos encerrar por aqui e tem uma tarefinha lá no grupo que eu vou mandar agora. Não. Professor! Ô, professor, aí. Precisa, gente. Pô, vocês têm que estudar, ué. É pequena? É pequenininha. Aham! Tô confiando. Tá, ó, já sabe, naquela pegada. Não precisa de copiar texto, não precisa de copiar pergunta. E eu vou dar uma colher de chá pra vocês, vocês estão muito chorão. Pode ser só a resposta. Igual na última, eu acho. Teve um... Ô, professor, passa a cara aí que tarefa ficou sim, chorando professor. pra caramba. Foi eu, Nunca falei professor. mal. Tá vendo? Eu choro toda. Disse, não, eu coloco só a resposta. Só passar sim, professor. Só desse jeito. Nunca Você chora falei toda mal. hora, Pedro. Toda hora, professor. Não tem Ô, isso, Pedro, não. quem que é a Giovana Freitas? É minha irmã, professor. Quando dele, Ela foi sua aluna no último ano dela. Tá no terceiro? Foi. É.
Não, beleza. Galera, então, ó, vou embora. Abraço para vocês. O professor de plantão de dúvidas já deve estar lá no grupo, lá, né? Deve ser. Tchau, professor, tô indo. Nossa senhora, tchau. Tchau.